Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Olá, colega! No episódio 20 de Em Signo, eu tive o prazer de conversar com o professor Damione Damito, do podcast Papo de Educador. A gente bateu um papo muito legal a respeito de ensino, de inovação em sala de aula, das potencialidades do podcast para o ensino e para a aprendizagem, e descobriu o que acontece quando alguém rouba a sua bicicleta na Finlândia. Como a gravação ficou longa, foram quase 2 horas de conversa, eu resolvi dividir esse episódio em 2 partes. Na primeira, que você confere agora, o Damione conta pra gente como que ele foi parar na Finlândia, explica como é que ele começou com o podcast Papo Educador e a gente discute um pouco a respeito de inovação em sala de aula. Eu espero que vocês gostem do programa, tanto quanto eu gostei de ter gravado. Moica moi, Pedro, moica moi para você que está nos ouvindo também do Ensino. Cara, muito obrigado pelo seu convite. Eu gosto muito de estar em outros podcasts, de compartilhar essas ideias, de conhecer gente nova. Então, muito obrigado, Pedrão. Prazerzaço estar aqui com vocês, viu? Cara, eu que agradeço. Eu fico muito feliz de ouvir moica moi e Ensino na mesma frase, sabe? Eu acho que para quem é tiete, aí é uma coisa muito bacana, né? Mas assim, uma parte dessa minha gigantesca audiência, que é a minha família, talvez não conheça o nosso convidado, né? Então, se você pudesse apresentar, dizer quem você é, com quem você trabalha, quem que é você na fila do bandejão, né? Eu sempre brinco quando perguntam quem sou eu na fila do bandejão, eu sou o gordinho que tá lá para repetir pela 2ª ou 3ª vez, né? É assim que tem que ser, a vida é feita disso. Meu nome é Damione Damito. Uma curiosidade para sua audiência é que meu nome é bem grande. Meu nome é Damione Damito Sanches Cigalas Damião da Silva. Meu senhor. E, pois é um pouco grande, né? Meus pais têm bastante criatividade. Eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Indaiatuba. Eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, do Campus Salto, na área de redes de computador. Eu sou mais conhecido aqui na podosfera pelo meu trabalho com o podcast Papo de Educador. Eu produzo conteúdos para a formação continuada de professores. Então, o objetivo do Papo de Educador é discutir temas que são relevantes para o professor, temas que o professor pode aplicar na segunda-feira na sala de aula, na terça, na quarta, na quinta, independente do dia que está ouvindo, no dia seguinte ele possa aplicar, que não dependam de uma mudança estrutural na educação, de mudança de lei, de legislação, ou seja, a gente tenta discutir no Papo de Educador coisas, metodologias, fazer estudos de caso, trazer novas ideias, novos insights, de coisas que o professor pode aplicar no dia seguinte. Eu ouvi um feedback de um ouvinte do Papo de Educador que me agradou muito, que me deixou muito contente. Ele falou assim: Damione, ouvir Papo de Educador é um problema. Eu perguntei por quê, ele falou: olha, um episódio, um projeto. Né? E é bem essa nossa ideia, né? Que o professor realmente se inspire no que nós estamos falando e transforme a sua aula, a sua prática docente, potencialize, na verdade, a aprendizagem do seu aluno. Então é isso que a gente faz. A minha formação inicial, ela é na área técnica de informática. Então eu fiz o curso técnico de informática. Logo depois de fazer o curso técnico, lá no ano 2000, eu comecei a dar aula. Então comecei a dar aula bem novinho. Eu lembro que eu usava gravata para tentar parecer mais velho, porque eu tinha vergonha de ser tão novo, né? Lá com 17 anos já dando aula. Aí depois eu fiz o tecnólogo em redes de computadores, depois eu fiz um lato sensu na área de servidores e, paralelamente, eu sempre dava aula de tecnologia, né? Então, nessas áreas de estudo, de redes de computador, de informática no geral. Até que eu ingressei no Instituto Federal de Educação em 2007 e conheci a área da educação formalmente falando, né? A educação formal. E isso me transformou a maneira de eu olhar para a educação. Eu entendia que o que eu fazia nas minhas aulas não era mais suficiente, não era mais adequado. Eu precisava fazer mais.
Eu nunca fui considerado, Pedro, um professor, digamos assim, acomodado ou muito tradicional, muito pelo contrário. Meus alunos, eles sempre me elogiavam, me davam feedbacks muito positivos pela maneira como eu lecionava. É aquela questão, né? Eu sempre quis ser professor. Então, eu nunca tive essa dificuldade de saber o que eu iria fazer. Eu queria ser professor, mas eu queria ser professor da área de tecnologia. E aí, nessa busca de querer fazer algo a mais, querer fazer algo diferente, foi que eu fiquei sabendo de um projeto de um edital de projeto de pesquisa que seria realizado na Finlândia. E eu submeti esse projeto no ano de 2015. Né, porque eu tinha várias perguntas, a educação finlandesa é uma educação que eu sempre ouvia falar, e meio desesperançoso eu enviei esse projeto. E não é que esse projeto foi aprovado, né? Então ele acabou sendo aprovado. E foi que em 2015 ocorreu aí um divisor de águas na minha vida, né? Eu passei 6 meses na Finlândia. E o interessante é que todas aquelas perguntas que eu tinha, o que eu posso fazer na minha aula, o que eu posso mudar, o que eu posso transformar, essas perguntas, elas, na grande maioria, elas foram respondidas nessa experiência que eu tive com a Finlândia. E, ao mesmo tempo, eu voltei com muitas outras novas perguntas. Eu realizei uma formação lá, aquela equiparada a uma especialização aqui no Brasil, né, na área de formação de educação profissional. Agora eu estou concluindo meu mestrado em educação escolar. Em 2017, eu voltei para a Finlândia para participar de outro processo formativo. Agora, o foco desse último processo formativo foi a formação de professores, né, nessas novas metodologias. Então, eu mergulhei de cabeça, Pedro, na área de educação. Eu deixei um pouco de lado a área de tecnologia e eu tenho, então, nos últimos anos aí, vivido, respirado, transpirado educação. Eu acho legal você ter falado isso no final, porque a minha graduação é em física. E desde que eu saí da faculdade, depois de uns 2, 3 anos, eu quase não discuto mais física no dia a dia, ou matemática, que eu também dou aula de matemática. Mas parece que todas as minhas conversas com meus colegas são a respeito de educação, pedagogia, ensino, didática. Então eu acho que isso acontece muito com a gente, professor, né? A gente sai um pouco daquela especialização dentro daquela caixinha, daquela área, e começa a se preocupar mais com a sala de aula, com a avaliação, com a autonomia do aluno, esse tipo de coisa, né? Acho legal isso aí. Com certeza. Eu acho que assim, a gente precisa ser empreendedor. Empreendedor seria estar constantemente em movimento. Sendo você mudando a sua área de atuação ou não, é importante estar em movimento, né? E eu acho que essa postura que você tem, que eu tive, eu acho que ela é essencial para o professor hoje. Não dá mais para a gente sair da nossa graduação, da nossa licenciatura e nos aposentarmos com esse mesmo conteúdo, com essa mesma realidade, né? Tudo muda, tudo transforma. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso, né? Sobre mudanças, tudo muda. Você querendo ou não, as mudanças elas acontecem. E você tem a opção de tomar a rédea, né? Tomar a frente dessas mudanças e direcioná-las para onde você entende ser o correto, ou então ser empurrado. É o famoso deixar a vida te levar. E aí você foi parar então na Finlândia. Teu projeto que você submeteu era a respeito do quê? Você lembra mais ou menos a ideia dele, principal? Lembro, mas ele mudou tudo, né? Eu submeti o clássico um projeto, problema, né? Mas eu chegando lá, eu fui alertado que esse meu projeto ele não era um projeto, né, adequado para o programa e seria, na verdade, o famoso projeto de vida, né? Eu não conseguiria ter resultados em 6 meses. Que era o período, na verdade, o projeto eram 12 meses, 6 meses na Finlândia e 6 meses no Brasil. A ideia era desenvolver uma inteligência para algum AVA aberto, por exemplo, o Moodle, né, um ambiente virtual de aprendizagem. Então, era desenvolver uma inteligência para que ele se tornasse adaptativo. E eu tinha 2 grandes problemas que eram óbvios, né, mas eu estava ali cogitando dar um jeito. Primeiro é que eu não sou um desenvolvedor, então isso já seria naturalmente um grande problema para isso. E o segundo grande problema é que eu não teria quem me orientasse lá na Universidade de Ciências Aplicadas de Hämeenlinna, que era a universidade onde eu estava lotado na Finlândia. Não tinha orientador lá nessa área. Então, eu passei um tempo bem confuso, assim, tentando entender o que eu vou fazer, qual projeto eu vou desenvolver, porque durante isso que eu fui realizar na Finlândia era dividido em 2 partes. Uma parte era essa formação, que era em carga horária equiparada a um lato sensu aqui no Brasil, até um pouco mais.
E a segunda fase era desenvolver realmente um projeto de pesquisa. E eu fiquei assim meio perdido em contato com o pessoal da CNP aqui no Brasil. Falei, pô, e aí? O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Será que eu posso mudar? O que eu não posso? Eles me deram carta branca. E a mudança foi para o uso do podcast na formação de professores. E foi daí que surgiu o Papo de Educador, né? Então, o Papo de Educador ele é um produto de uma pesquisa que continuou depois da pesquisa. Então, a pesquisa acabou, né? Essa fase da pesquisa acabou e o podcast continuou e está firme e forte aí, graças a Deus. 4 anos já de podcast, né? 4 anos de podcast, e aí o projeto ele continuou, e o legal é que o crescimento dele foi muito rápido, né? Então, enquanto eu ainda estava na Finlândia, ele começou a ter resultados, a ter números que nós não esperávamos, assim. Hoje eu entendo que são números pequenos, sei lá, 1.000, 2.000 ouvintes, mas me assustou, porque eu não esperava tudo isso. Eu fiz aquele podcast para 30 pessoas ouvirem, né? Nem esperava que meu pai e minha mãe ouvissem. Era uma coisa assim de só o pessoal que estava comigo, o pessoal do Brasil, assim, que dava aula comigo, eu queria que eles ouvissem. A ideia era compartilhar aquilo que eu tinha feito, aquilo que eu estava vendo, aquilo que eu estava vivendo, experimentando, e de certa forma também ter o meu próprio registro em áudio, né? Para que eu não esquecesse tudo aquilo. Então, o meu maior medo, e talvez, Pedrão, um medo que eu tenho hoje, que eu não costumo verbalizar muito, mas é de me desatualizar, né? As coisas acontecem muito rápido, né? As tecnologias, elas mudam muito rápido. Até 2015, coisas que eu falava em palestras há 4 anos atrás, são coisas que eu acho que nem vale mais a pena falar, porque já tá tão assim no mainstream, né? Foram tão incorporadas. Ao mesmo tempo, não, é uma coisa tão paradoxal, né? Por exemplo, a gente chama de inovação metodologia de projetos, né? Cara, metodologia de projetos é baseada em John Dewey de 1900, né? Então, assim, é uma inovação que já é uma inovação velha, né? Então, meu maior medo era esquecer todas aquelas discussões, esquecer o cerne daquelas discussões. Então, o podcast ele me serviu para isso. Eu fiz um post nas minhas redes sociais, no Instagram, onde eu coloquei uma reflexão daquele momento de fato. Eu acho que o podcast Papo de Educador, ele é, na verdade, para mim, uma grande desculpa para eu conversar com pessoas que eu admiro, para eu conseguir chegar em pessoas que eu admiro e falar de coisas que eu amo, que não foi, mas é um divisor de águas na minha vida, eu tenho certeza. Só para exemplificar essa jornada, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente através do podcast Papo de Educador. Eu tive a oportunidade de receber muitos convites para palestrar em muitos lugares do Brasil e fora do Brasil. Eu já palestei 2 vezes para universidades colombianas e provavelmente voltarei ainda nesse ano. Acabei de ser selecionado para participar da Rede Talentos da Educação, da Fundação Lehman. Legal. Então, esse reconhecimento como um talento da educação é algo que é muito significativo, né? Que marca muito essa trajetória. E tantas outras coisas que eu poderia passar assim muito tempo listando para você aqui, e o podcast me trouxe. Por isso que hoje, uma das coisas que eu faço, Pedro, é motivar os professores a terem os seus podcasts, a trabalharem com podcasts, não somente ter o seu podcast no estilo do Insigno ou do Papo de Educador, mas para trabalhar com podcast com seus alunos, porque quando você você está em um podcast, falando em um podcast, você abre uma janela para o mundo. Sim. Né? E você abre também não só uma janela para fora, mas uma janela para dentro. Então, vários estudos, no meu estudo de mestrado, eu trabalho com podcast, vários estudos já mostram que um dos meios de maior potencial para aprendizagem é realmente a criação dessas comunidades de aprendizagem, Sim. que são formadas por pessoas que têm os mesmos interesses, que têm as mesmas inspirações ou aspirações. Então é muito importante. O podcast ele acaba te conectando com essas pessoas, fazendo com que você se aproxime delas e tenha realmente um contato mais nutritivo, digamos assim. Todo mundo ganha, né? Sim, até porque uma das coisas que o pessoal mais fala de podcast, que é uma mídia que aproxima muito, porque talvez, sei lá, a gente tá com fone de ouvido ali, parece que é muito dentro da cabeça, mesmo que a gente tá fazendo alguma outra coisa, passeando com o cachorro, lavando a louça, não sei, parece que a mensagem, ela entra muito mais fácil às vezes do que no vídeo, né? E isso já é comprovado em pesquisas, tá? O potencial do áudio, não somente o podcast, o potencial do áudio, ele já é comprovado há pelo menos a coisa de 50 anos já, tá? Então, aí eu tava lendo aí, pesquisando o uso do áudio na educação,
E tem um estudo numa universidade britânica de 1976, se eu não me engano, que foi feita com uma quantidade muito grande de estudantes dessa universidade britânica, que mostram que quando o aluno ele trabalha com um áudio na educação, ele cria uma proximidade maior com o interlocutor. Se esse interlocutor for o professor, isso automaticamente significa que o aluno cria um sentimento de proximidade com o professor. E hoje a neurociência já mostra que o fator afetivo é essencial para o sucesso da aprendizagem, né? Ele é muito importante, eu não vou falar assim essencial, mas ele é um fator potencializador da aprendizagem. Sim. Então, quando você está conversando com alguém e você tem um certo vínculo socioemocional com essa pessoa, não estou falando de vínculos românticos, tá? Eu não gostaria que você que está nos ouvindo não entenda mal, mas é um vínculo socioemocional. Você gosta dessa pessoa, você tem uma empatia por essa pessoa. Então, são liberados hormônios no seu cérebro e esses hormônios, eles potencializam, entre outras coisas, por exemplo, o armazenamento dessa informação. Sim. Então você consegue guardar muito mais, muito melhor aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está discutindo. Um exemplo muito, muito simples que a pessoa que está nos ouvindo, Pedro, pode fazer, como que a questão emocional ela potencializa o armazenamento das informações, é você tentar trazer agora, nesse momento, como exercício, as suas lembranças mais antigas. Então eu vou pedir para você aí que está nos ouvindo, recupere na sua mente 3 ou 4 coisas do seu passado. Então pensa aí rapidinho, 3 ou 4 coisas que aconteceram com você, pode ser quando você tinha, sei lá, 10 anos, 15 anos, né, ou há alguns anos atrás, ou até recentemente, 2, 3 meses. Eu aposto que essa situação que veio à sua mente, ela veio também recheada com uma carga emocional muito grande. Sim. Né? Ou você se sentiu muito feliz, muito empolgado, ou muito triste, ou foi muito engraçado, ou foi muito assustador. Então sempre há uma emoção, nunca é algo comum, corriqueiro, cotidiano. Então, essas emoções, digamos assim, o fator emocional, socioemocional, ele é muito importante para a aprendizagem. E o áudio, ele tem esse poder de conectar, de aproximar. Quando a gente está falando no ouvidinho, talvez que você está nos ouvindo, está ouvindo um fone, deixa eu falar mais baixinho aqui para ter um ambiente mais próximo, né? Mais aconchegante. Mais aconchegante, né? Então, você que está nos ouvindo, no ouvido, você provavelmente vai estar discutindo, concordando ou discordando de mim, você está balançando a sua cabeça para sim ou para não. Então, é um diálogo, né? É um diálogo. Mesmo sabendo e que nesse momento eu só sei que o Pedro está me ouvindo, eu não sei quem mais está me ouvindo, de certa maneira você sente que eu estou falando com você, né? Que é o João, a Joana, a Damiana. Eu vou começar a falar nomes mais assim, ortodoxos, não ortodoxos, né? Porque é muito triste quando as pessoas falam só João. Nunca ninguém falou assim, você, Damione, você que está nos ouvindo. Então, cria essa proximidade. O áudio tem esse potencial e ele é muito pouco utilizado na sala de aula. Então, o professor que está nos ouvindo, educador, tente, né? Não é tão difícil assim usar o podcast na sala de aula. Existem diversas maneiras de como usar o podcast na sala de aula. Então, tente e só tome cuidado, porque é uma ida sem volta. Inclusive, eu já quero recomendar para o amigo ouvinte, para amigo ouvinte, um dos episódios mais recentes do Papo do Educador, 70 e alguma coisa, você me ajuda aí, Damione? É justamente uma conversa que você tem com uma outra professora, que infelizmente eu esqueci o nome, porque eu sou meio dodói, mas justamente para falar a respeito de como utilizar o podcast na sala de aula. É um episódio muito bom, em que ela começa a contar um pouco a história dela, de como que ela começou. E já vou dar um spoiler para todo mundo aí, né? O Damione já falou, é um caminho sem volta e no começo vai dar tudo errado. Então isso é bom, né? É bom que dê errado no começo mesmo. É verdade, a Josi fala isso no episódio, né? Eu dou bastante risada quando ela fala isso. É a Josiane Serrazoli, da Unicamp. Esse episódio que você está falando é o episódio 73, né? Que é o uso educacional dos podcasts. 73. Isso. E é isso mesmo, assim, quando a gente vai inovar na sala de aula, uma coisa muito romantizada que nós temos
é que tudo vai ser bom, tudo vai ser maravilhoso e tudo vai funcionar, mas a gente sabe que a realidade não é assim que funciona. Uma coisa que eu gosto muito de falar com os professores quando eu vou dar palestras, e é inclusive uma das características de um professor empreendedor, é o erro, né? É estar aberto ao erro. O erro, ele tem uma carga de ensino muito grande, às vezes até maior do que o acerto. No erro há reflexão, há ponderação, há diversos sentimentos, sensações, e então o erro, ele potencializa a aprendizagem. O problema é que o professor, ele tem na mente que ele não pode errar. E pode errar. E aí, mas eu aconselho que você erre e erre rápido. Então, quando você percebeu que o negócio não funcionou, muda. Mas não desiste. Então, ser empreendedor, entre outras coisas, ser empreendedor é saber lidar com o erro, né? E é se arriscar. E quando você se arrisca, você está predisposto a errar também. É natural que isso aconteça. E às vezes, quando você vai começar uma experiência nova, e o podcast é uma dessas, está dentro desse guarda-chuva, você pode, às vezes, a maneira como você conduz a atividade, ela não é necessariamente a melhor, ou ela não é a que vai ter mais sucesso ou maior retorno, e não é por isso que você deve desistir, né? É muito pelo contrário, você deve parar, ponderar, tomar feedback dos seus alunos ou dos envolvidos, da comunidade escolar, né? Ou seja, de todo o corpo envolvido nesse projeto, nessa metodologia que você está testando, ver o que está acontecendo e fazer de novo. O que você não pode é desistir. Se nós queremos ter alunos empreendedores, nós precisamos ser professores empreendedores. E ser um empreendedor é isso, é ser resiliente. Errou, tenta de novo. E uma coisa que eu gosto de contar, quando eu voltei da Finlândia, eu fui lá a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, né, Pedro? E a gente vai pra Finlândia achando que é tudo maravilhoso, que tudo é perfeito e tal. E aí, quando eu voltei da Finlândia, depois de 6 meses, eu falei, poxa, eu vou mudar totalmente as minhas aulas. Eu vou transformar as minhas aulas. Eu vou utilizar 100% de metodologias ativas. Eu vou usar tudo que eu vi. E aí eu peguei o meu plano de ensino e eu mudei aula a aula. Mudei tudo. E vim com muita alegria e com muito gosto aplicar essas alterações para os meus alunos. E foi legal que depois de 6 meses, o meu resultado foi um desastre. Não foi bom, Pedro. Não foi bom. E eu vou ser muito sincero, mas calma. Eu vou explicar por que não foi bom e por que hoje eu acho que é bom. Por favor. Porque é o seguinte, eu cometi um erro muito grave, que eu alerto muito os educadores quando eu vou dar oficinas, que é mudar tudo de uma vez. Não pode fazer isso. Os nossos alunos não estão acostumados com isso. É muito comum, a gente sabe que no podcast Papo de Educador, a gente ajuda o educador a inovar na sala de aula. E é muito comum, é muito frequente eu receber e-mails de professores falando assim, pô, Damiani, eu fui mudar, eu fui fazer diferente, e os alunos não gostaram, os alunos reclamaram para a coordenação, e assim, uma série de ponderações e reclamações nesse sentido. O caso extremo foi um professor que me mandou mensagem, falou que os alunos fizeram um abaixo-assinado para a coordenação, para retirar ele, porque ele ficava só enrolando na aula, fazendo um monte de coisa e não dava aula. E é isso que os alunos, eles entendem quando você começa a usar metodologias ativas, que você não está dando aula. E não se assuste, talvez você que esteja nos ouvindo agora esteja se identificando porque isso aconteceu com você, isso não é raro acontecer. Então, o que eu recomendo fazer, né? O que eu recomendo fazer e principalmente o que não fazer? Primeiro, converse com seus alunos o que você está fazendo, se apresente, né? Apresente a metodologia para eles, explique quais são os ganhos, quais são os potenciais riscos, né? Uma das características principais da educação finlandesa, e que isso faz muita falta no Brasil, é a cultura da confiança, Pedro. Sim, é verdade. Então existe uma cultura muito grande da confiança na Finlândia. Para nós brasileiros, quando nós costumamos a viver na Finlândia, assim, quando vamos passar um período, nós achamos que o finlandês ele é meio bobo, assim, ele é meio ingênuo, né? Porque ele confia, independente ele confia. Se ele te conhece ou não te conhece, ele te confia. Então, primeiro ele confia em você para até você dar um motivo de não confiar. Então, isso se reflete em toda a sociedade e na educação. Então, antes de falar de educação, deixa eu mostrar na sociedade como que a cultura da confiança ela é tão forte. Claro. Então, você, por exemplo, perde algo, você deixa cair um gorro lá no inverno, você deixa cair um gorrinho no chão, né, ou uma carteira. Você provavelmente pode voltar a refazer o caminho que você fez, que alguém, ao encontrar aquilo que você perdeu,
vai deixar aquilo em um lugar onde seja mais visível. Então, vou dar um exemplo. Se você perder um gorro no chão, o cara vai pegar o gorro no chão e vai pendurar ele numa árvore, num galho, que quando você passe por ele, você quase bata a cabeça nele. E o legal é que vai ficar lá 2, 3, 4 dias até o dono voltar e achar. Porque as pessoas, elas não pegam. Então, se você perdeu sua carteira, provavelmente o cara que vai achar sua carteira no chão vai colocar ela em cima de um banco, para que você possa retornar ao local e encontrar, né? Mas outro exemplo, a gente foi fazer uma viagem de trem, eu digo outros professores que estavam comigo, nós fomos realizar uma viagem de trem, e ao chegar na estação estava tudo fechado, só havia uma maquininha para você comprar o seu bilhete na maquininha. E aí nós pedimos ajuda para uma senhora que estava lá e perguntamos para ela, falou, como que eu faço para comprar? Ela falou, para onde você vai? E aí nós apontamos no mapa, havia um grande mapa da Finlândia. A Finlândia, para você que não sabe e não tem ideia como é a Finlândia, ela é como se fosse uma salsichinha, assim. Ela é compridinha e meio estreita, né? Então nós estávamos ali no sul da Finlândia, né, a 100 km de Helsinki, que é o extremo sul da Finlândia, e nós íamos lá para o norte, lá a 600 km para o norte. E ela falou, pra onde você vai? Eu falei, eu vou vir aqui pra cima. Aí ela falou, então você vai colocar isso aqui na máquina e você vai pagar, sei lá, vou colocar um valor fictício, eu não lembro quanto era, tá? Você vai pagar 60 euros. E eu falei, legal. Aí ela vai dar o recibo e você guarda o recibo no seu bolso. Aí eu falei, mas tá bom, mas aonde que a gente vai mostrar o recibo? Ela, não, você não vai mostrar o recibo pra ninguém. Eu falei, como a gente não vai mostrar o recibo pra ninguém? Não, vai deixar no bolso, porque se algum dia vier a fiscalização, você mostra. Mas não tem catraca, não tem ninguém conferindo na hora que eu entro no trem? Eu falei, não, isso aqui não tem. Ela assim, com aquela cara de tipo, não, poxa, não tem, por que teria? Tipo, né? Que pergunta estranha, né? E aí meu amigo fez uma pergunta que isso me marcou muito. Ele falou assim, bom, então se eu quiser vir daqui até a ponta aqui da Finlândia, 600 km a distância, mas eu comprar uma passagem para vir daqui a 50 km, ou seja, ao invés de pagar 60, eu vou pagar 5 euros, eu posso? E a moça olhou pra cara dele com uma cara de confusão e falou assim, mas por que você faria isso? Pra que fazer isso se você não vai fazer certo? Que pergunta escrota é essa, meu senhor? Pois é, mas foi engraçado, assim, foi muito chocante. Eu falei, mas por que você faria isso? Né? Você já não consegue compreender por que raios alguém faria isso. Essa é a cultura da confiança. E quando nós levamos essa cultura da confiança para a sala de aula, significa que o aluno, ele confia no professor. Sim. Então, mesmo ele não sabendo exatamente por que raios o professor está fazendo o que ele está fazendo, ele confia que o professor sabe o que ele está fazendo. Da mesma maneira, o pai do aluno confia no professor. Ele sabe que o professor não é um doutrinador. Não é que está levando ele para o caminho negro da força, né? Ele sim está tentando levar o aluno para um caminho melhor, para uma posição melhor do que ele está hoje, que está fazendo o seu papel, ele confia, a comunidade confia no professor. Da mesma maneira, o professor confia no seu aluno, ele sabe que ao pedir para o aluno fazer algo, sei lá, passar uma atividade, o aluno ele irá fazer essa atividade, né? Então essa cultura, ela transforma as relações na sala de aula. E então, voltando então agora para o que eu estava falando, é muito importante você criar essa cultura de confiança no seu aluno. Falar, olha, gente, vocês têm que confiar no processo de educação. Talvez em alguns momentos, eu vou usar essa metodologia nova, vocês não vão entender muito por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Mas é importante que você saiba que isso tem um propósito educacional, tem uma intencionalidade, existe uma intencionalidade nesse ato que nós estamos executando agora, e por mais que não faça sentido para você, confie em mim que haverá aprendizagem, a aprendizagem ela ocorrerá. Talvez não da maneira como você está acostumada, não é uma transferência de conhecimento, muito pelo contrário, é uma construção de conhecimento e eu tô aqui para te ajudar nesse caminho. Sim. Né? Então, eu acho que é até algo bonito, né? Então, o professor, ele deixa de ser simplesmente um cara que vai transferir conhecimento e assume o papel de alguém que vai ajudar o aluno nessa trajetória, nessa jornada. A educação ela é uma jornada e ela não é uma corrida, né? Não é uma corrida no sentido que um aluno ele deve chegar do ponto A ao ponto B no menor caminho possível. Eu acho que essa trajetória e como ele faz essa trajetória, né? Eu acho que é muito mais importante do que na velocidade com que ela faz. E outra, o aluno X e o aluno Y, eles vão chegar em pontos diferentes, em tempos diferentes. Sim. E isso, eu confesso, é muito desafiador, né, Pedro?
É muito desafiador. Então, quando a gente tenta chegar do dia para a noite e transformar ou seja, mudar o paradigma da sala de aula, é algo que é confuso não somente para o professor, mas também para o aluno. Então é importante ter essa cumplicidade com o professor, com o aluno e, muito importante, com o seu coordenador, com o seu diretor. Então, professor, você quer inovar na sua sala de aula, chama o professor, o seu coordenador para perto de você. Mostra para ele o que você está fazendo, o que você espera, quais são os riscos. Chama lá se tiver algum psicólogo, se tiver um pedagogo na sua escola, assim, que trabalhe como pedagogo na escola. Não, é porque nós temos pedagogo na escola, é mato, né? Então você tem lá o coordenador pedagogo, professor pedagogo, mas eu falo assim, se tiver um pedagogo na função ali de técnicas, assuntos educacionais ou o que seja, chama ele para estar junto com você, né? Agrega, né? Cria uma comunidade ali, né? Uma pequena comunidade que eu tenho certeza que aí sim você vai ter sucesso. E o meu erro foi esse, eu não fiz nada disso, Pedro. Eu simplesmente peguei meus planos de aula. Depois sozinho. Sozinho, no modo Rambo, né? Ou seja, amarrei uma faixa vermelha na cabeça, coloquei um canivete e saí pra guerra. E aí, eu não sabia exatamente como conduzir os meus alunos. Meus alunos não sabiam o que eu estava fazendo. E ao final de um semestre, eu criei certas expectativas que não foram atendidas. Eu me senti frustrado, os meus alunos se sentiram frustrados. E aí eu aprendi. Eu falei, eu vou mudar um objetivo de aprendizagem usando uma metodologia X e vou testar. Funcionou? Legal, vamos pro segundo, vamos pro terceiro e vamos com uma turma só. E aí a outra turma, a segunda turma, ela falou, professor, você tá fazendo aquilo com aquela turma, quando você vai fazer isso com a gente também? E aí as coisas começaram a acontecer. Então hoje, Pedro, eu falo com bastante tranquilidade, bastante segurança, que hoje sim, as minhas aulas elas são todas transformadas, os meus planos de ensino foram totalmente reformulados, mas isso foi gradual, né? Gradual. E uma coisa muito interessante é que uma metodologia que funciona para uma turma, talvez não funcione para outra turma. Sim. Então você tem que ter essa sensibilidade, é importante que você tenha um repertório, mas quando eu falo isso, muitos professores se assustam, falam assim, mas a gente tem que saber de tudo? Não, vocês não precisam saber de tudo, não é necessário saber tudo, né? É impossível que você saiba de tudo, mas é importante que você vá testando coisas novas e tenha os seus alunos aí como seus cúmplices, né? Como seus parceiros. Então, só para encerrar, uma angústia que eu tenho é de nunca estar por dentro das coisas que estão acontecendo, dos eventos de educação que a gente tem por aí. Você tem alguma recomendação de alguma rede de contatos que a gente possa ter, pessoas que a gente pode seguir para estar inteirado desses assuntos? Tenho sim, Pedro. Seguinte, você tem, como eu falei agora no início desse episódio, é muito importante você estar cercado de pessoas que estão sempre em movimento. Isso faz total diferença, né? Você conhecer pessoas porque essas pessoas conhecem pessoas e essas pessoas promovem eventos, promovem atividades. Então eu tenho algumas dicas. Então uma das dicas é você se ligar ao grupo de educadores Google da sua cidade ou da sua região. Recentemente eu consegui aí obter o título, a certificação de Google Educator nível 1. Estou caminhando agora para a certificação nível 2, acho que daqui um mês e meio eu vou obter a certificação nível 2. E esses eventos, eles são divulgados através do GEG Brasil, que é Grupo de Educadores Google Brasil. Lá nesse perfil do Instagram, ou então você acha também no Facebook, eles são onipresentes, né? Eles estão em tudo quanto é canto. Certo. Você consegue ter informações de como se certificar, e quando você está junto com esses grupos, você automaticamente está cercado de pessoas super sacudidas, pessoas que são super motivadas a fazer a diferença, pessoas que falam a nossa língua, né? Também recomendo você seguir alguns perfis de educação e de professores no Instagram. Claro, eu vou falar do Papo de Educador, a gente sempre divulga muita coisa lá. O Instagram nosso não é tão agitado, mas o nosso Facebook é atualizado. Todo dia tem post novo lá, tem 2, 3, 4 posts novos. Mas no Instagram, eu recomendo muito o perfil da Emily, que é o Se Liga Prof. A Emily é uma professora super carismática, super talentosa. Ela dá dicas de como se manter atualizado, de como... de eventos, então tem muita dica legal que elas dão. Tem também outro perfil que eu gosto muito, é o perfil da professora Camila Médici,
que ela também tem um propósito parecido com o perfil da Emily. Ela é lá de Recife, ela tem um sotaque muito agradável. Perdão, ela é do Rio Grande do Norte. Se eu falar que é de Recife, ela vai brigar comigo. Ela mora em Recife, mas ela é do Rio Grande do Norte. Ela tem um sotaque super gostoso de ouvir. Pra mim, que sou paulistano, né? Eu gosto muito da maneira como ela fala. E não somente de como ela fala, mas do que ela fala também. Eu acho que vale a pena ser ouvida. E também uma galera que eu sigo muito, que eu sou muito fã, é o Amplifica. O Amplifica, que ele é coordenado pela Samara Meira e pela Carla Arena, que são, inclusive, a Carla, inclusive, ela é a líder do grupo de educadores do Google do Brasil. São duas professoras que realizam formações, assim, fantásticas. Ela, inclusive, tem um podcast que é o Amplicast, e a formação delas, assim, em educação é maravilhosa. Elas são super inovadoras, apaixonadas pela educação, são uma doçura de pessoa. Então, eu recomendo que vocês sigam ela e sigam tudo que elas fazem, que eu acho maravilhoso, maravilhoso. E tem que estar procurando coisa nova, né? Todo dia surge coisa nova, surgem podcasts novos. Quando surgiu o podcast Papo de Educador, eu lembro que era o Papo de Educador e mais 2 podcasts de educação que não existem mais. E agora eu vejo que começaram a surgir vários outros podcasts de educação. Então, acho que vale a pena você estar de ouvido, né? Nesses outros podcasts. Inclusive, não somente coisas de educação, eu recomendo muito para o professor ver outras coisas, coisas de marketing, coisas de economia, coisas de administração, que eu acho que vale muito a pena. Tem um professor que eu gosto demais, que é o Mauro Fantini. O perfil dele é @MauroFantini. Ele fala sobre apresentações. São coisas que você pode usar na sua sala de aula. Ele é um cara extremamente inspirador. Já participou do Papo de Educador. Então, são algumas das minhas inspirações aí. E, viu? Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. A professora Carolina Carvalho, da Universidade Federal do ABC, ela organiza aqui na região de São Paulo também formações super legais na área de educação. Tá? Então, fiquem de olho nas programações da UFABC. Nesse momento, ela tá executando um curso lá na UFABC super legal sobre metodologias ativas. A história da Carol é uma história super legal. Ela já participou do Papo de Educador. Ela era uma professora, ela era ouvinte do Papo de Educador. Hoje eu posso chamar ela de minha amiga. Mandou um e-mail para mim. Eu sugeri para ela ir para a Finlândia. Ela foi, na cara e na coragem, passou um ano lá, aprendeu um monte de coisa nova e ela tá fazendo um trabalho assim maravilhoso de replicar tudo isso que ela aprendeu no Brasil. E ela faz isso através de formações, entre outras coisas, claro, através das formações que ela organiza lá no FABC. Então, acho que vale super a pena estar de olho nessas formações que ela realiza lá. Tá certíssimo, né, Milani?